Equações completas. Equações completas, existe uma fórmula pela qual pode ser resolvido qualquer equação de segundo grau, completa ou incompleta. Mas é claro que para resolver uma equação completa, a gente não vai conseguir resolver da maneira que conseguiu resolver as incompletas. Então, para as equações completas, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, tão famosa fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara dá-se da seguinte forma: x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, que significa vezes e vezes, dividido por 2a. Essa aqui é a nossa fórmula de Bhaskara. Existe também o delta. Quem é o delta? O delta, ele está dentro da raiz. Então, ao invés da gente usar tudo aquilo que tem ali dentro, a gente usa o delta. Tá, mas e daí quanto que vale esse delta? Isso aqui também pode ser considerado a fórmula de Bhaskara. Porém, o delta vale b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui a gente pode fazer separado na hora que for resolver uma equação. Falando assim fica difícil de entender. Então vamos fazer. Como nós vamos calcular a equação 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a 0? A primeira coisa, antes da gente calcular uma equação do segundo grau, a gente precisa identificar os coeficientes. Quem são os coeficientes? O coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Quanto vale o coeficiente A? 3. Quanto vale o coeficiente B? Menos 7. Quanto vale o coeficiente C? 2. Tendo esses três coeficientes, eu vou conseguir resolver a fórmula de Bhaskara. A gente pode resolver com essas duas fórmulas ou simplesmente usar uma fórmula só. E eu prefiro usar a fórmula de Bhaskara completinha assim, que a gente já chega na resposta no final. Então, vamos lá. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. O que a gente vai fazer com essa fórmula? A gente vai substituir as letras pelos valores delas. Então, eu vou colocar de outra cor o que foi substituído. Quanto vale o b na nossa equação? Menos 7. E continuo copiando o que tem na fórmula. Mais e menos, ó, substituir o b por menos 7. Mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado. Quem que é o b? Menos 7. Como é menos, eu vou colocar entre parênteses. Ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Quem é? 3. Quem é o c? O 2. Então, eu substituí as letras, mas ainda eu tenho o denominador. Nosso denominador vai ser 2 vezes o a. Quanto vale o a? 3. Com essa equação substituída, agora a gente começa a resolver tudo. Ó, menos com menos, mais 7. Copio o mais e o menos, copio a raiz de novo e começo a resolver o que tem dentro da raiz. 7 ao quadrado, 49. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Para aqui, debaixo vai ter 2 vezes 3, 6. O que vamos fazer depois? Continuando resolvendo o que dá para resolver. Aqui tá pronto, 7 mais e menos, e eu vou tentar resolver dentro da raiz. 49 menos 24 vai dar 25. E denominador, 6. X igual mais 7, mais ou menos, raiz de 25, 5, sobre 2. Tá, mas e agora o que eu faço? Esse mais, esse menos, a gente vai puxar para o lado. E vamos chamar de x' e x duas linhas. Porque a gente tem uma equação de segundo grau, a gente vai ter que ter duas.
Então, a primeira vez eu vou usar o mais, então vai ficar 7 mais 5 sobre 6. 7 mais 5, 12 sobre 6. 12 sobre 6, 2. Aqui eu vou usar o menos 5. Usei o mais, agora eu vou usar o menos sobre 6. 7 menos 5, 2 sobre 6. Igual. A fração 2/6 pode ser simplificada, então vou simplificar por 2, dividido por 2 e 6, 1/3. Então, qual é que vai ser a nossa resposta dessa equação? Conjunto verdade, e a gente vai colocar esses dois resultados que a gente encontrou. Qual é dos dois é menor? 1/3 e depois o 2.